Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, estamos no Semanário Económico aqui na STV Notícias, o seu espaço de atualização económica semanal. Trazemos os principais desenvolvimentos no domínio empresarial e económico do nosso país. A sua atenção desde já às manchetes para a presente edição. Economistas alertam para o risco de crowding out, erosão da credibilidade do Estado e limitação da política monetária num ambiente ainda marcado por escassez de divisas e despesas improdutivas. Uma das medidas que propomos para tentar reduzir esse déficit e olhar para as despesas que não são essenciais. Esses riscos de default, de reestruturação, sempre beliscam a credibilidade do Estado e podem também acabar desencadeando numa classificação do perfil de risco do país como um todo de forma negativa. Reforço de cadeias de valor internas e regionais, as prioridades da nova liderança da IMO. O crescimento demográfico de Moçambique é bastante acelerado, então é preciso encontrar também soluções aceleradas para o desenvolvimento deste país. As indústrias que nós temos, que tínhamos antigamente, estão todas obsoletas. Nós temos que nos transformar de tal maneira que sejamos competitivos. Produção local de medicamentos ganha força como pilar da segurança sanitária e crescimento econômico. A empresa que se instalarem cá serão empresas que sempre pensar numa perspectiva da exportação para a área da Zazibona, a qual Moçambique pertence. Bolsa de Valores de Moçambique promete forte aposta no financiamento das PMEs e na democratização do acesso ao mercado de capitais. Lançamos oficialmente a nova marca da Bolsa de Valores de Moçambique, com a visão de torná-la uma plataforma cada vez mais tecnológica, acessível e inovadora. Este é o Semanário Económico. Vamos então adiantar aquilo que vamos poder conferir em detalhe mais daqui a bocado, quando abrirmos o bloco de atualidades aqui no Semanário Económico. E uma das notícias ou informação que trazemos tem a ver com as atuais abordagens expansionistas do lado da política monetária. Economistas ouvidas pelo Semanário Económico acreditam que, apesar deste esforço do Banco de Moçambique para baixar a taxa de referência, a verdade é que estes esforços podem ser anulados pela absorção de liquidez pelo Estado através, nomeadamente, dos títulos do Tesouro e pela pressão cambial que neste momento está a recair sobre o setor exportador nacional. O dinheiro pode estar mais barato em meticais, mas algumas empresas precisam destes meticais trocados em dólares para fazer importações para continuarem a produzir. Moçambique está a intensificar esforços no sentido de estabelecer uma base de produção local de medicamentos, dito de outra forma, lançando uma indústria ou estabelecendo uma indústria farmacêutica nacional. A visão existente é de que esta indústria possa não só servir às necessidades internas, mas também ter um foco na exportação, sobretudo para o mercado regional em produtos ou em fármacos bastante específicos. Porque Moçambique está ligado bem com Marítima, com a avião, airport Marítima, né?
Nós podemos ligar com todo o país do outro lado. Nós vamos fornecer para a Tanzânia, nós vamos fornecer para outro, Nigéria, Ghana, tudo está bem. A IMOS avançou recentemente com um novo passo ao posicionamento estratégico, trazendo a sua abordagem voltada para a cobertura no ramo de seguros de saúde. Em parceria com a MedHealth, a IMOS apostou numa perspectiva que consiste ou se entende como democratizar o acesso precisamente ao seguro de saúde, com abordagens que trazem perspectivas e características de inovação, flexibilidade e inclusão. Neste momento, o produto disponível a um nível mais corporativo, mas com o foco e perspectiva ao apontar para os setores mais vulneráveis da estrutura da sociedade moçambicana. O que nós esperamos com o lançamento desse produto é consolidarmos a nossa posição da seguradora número 1 em Moçambique e mais do que isso, continuarmos a assistir os nossos clientes com qualidade e dignidade que eles merecem. Os manufatureiros moçambicanos também estiveram reunidos e decidiram por uma transformação institucional. Neste momento, a Associação Industrial de Moçambique tem uma nova liderança e abre um novo ciclo de liderança e de governação dos destinos desta agremiação. Conosco em estúdio está Paulo Chibanga, precisamente o presidente recentemente eleito e empossado presidente da Associação Industrial de Moçambique. É com ele que vamos conferir na presente edição os contornos desta nova perspectiva em torno do setor manufatureiro nacional. Estou certo que a IMO tem aqui um papel determinante em começar a mudar o mindset do jovem, não é? E fazer a ponte entre as empresas que precisam, não é, desta mão de obra e as instituições de ensino. No culminar do seu 25º aniversário, a Bolsa de Valores de Moçambique reposicionou-se institucionalmente, assumiu uma nova identidade institucional que servirá de modo para impulsionar a instituição a endereçar os desafios mais prementes que tem pela frente, que passa por ter um papel e um protagonismo muito maior no que diz respeito ao financiamento, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável de Moçambique. Esta nova configuração institucional permitiu o alinhamento da Bolsa de Valores de Moçambique com as melhores práticas internacionais, reforçando a sua credibilidade junto do mercado e dos investidores, reposicionando a Bolsa de Valores como um agente dinâmico e competitivo no financiamento da economia. Atrai a sua atenção para o desenvolvimento destes temas, logo ao seguir ao curto intervalo que vamos observar. Esta é a proposta da escalada informativa da presente edição do Semanário. Você está com o Semanário Econômico. Peso da dívida interna e pressão cambial travam dinâmica empresarial e comprometem a recuperação econômica. Vamos então iniciar a nossa escalada informativa de acordo com o alinhamento previamente anunciado para a presente edição do Semanário Econômico e fazemos-lo pelo tema à volta da conjuntura fiscal e política cambial, um contexto bastante premente nesta altura face aos desafios econômicos atuais de Moçambique. Com efeito, o agravamento da dívida pública interna e as novas exigências de conversão de divisas estão a reconfigurar o cenário econômico de Moçambique. Quer dizer que, apesar da redução da taxa de juros de referência que o Banco de Moçambique tem estado a implementar de um tempo a esta parte, os economistas alertam que estas abordagens expansionistas podem ser neutralizadas
pela absorção de liquidez por parte do Estado e também devido à pressão cambial que recai sobre os exportadores moçambicanos. A dívida pública interna atingiu 454,3 mil milhões de meticais, um aumento de 38,7 mil milhões desde dezembro de 2024, segundo dados do Banco de Moçambique. Para muitos analistas, este ritmo de endividamento ameaça a capacidade do Estado em honrar os seus compromissos e reduz o espaço fiscal para investimentos estruturantes. Enquanto o Estado continuar a aumentar o seu nível de endividamento interno, ele acaba reduzindo os ganhos que adviriam desta redução da taxa de juros, porque continua disputando o dinheiro que está ficando mais barato, continua sendo disputado com o Estado. Por outro lado, corre-se o risco também de haver redução da credibilidade dos próprios títulos e obrigações de tesouro que o Estado vai emitindo. A perda de confiança em relação ao próprio Estado quando ele vai expandindo o seu nível de endividamento interno de forma excessiva. Porque, no final, isto cria sempre dúvidas sobre a capacidade dele honrar com as obrigações e os bilhetes de tesouro no momento certo, mas também cria dúvidas sobre se, não honrando, vai ter que emitir novas obrigações a substituir aquelas que não foram pagas. Então, tudo isso, esses riscos de default, de reestruturação, sempre beliscam a credibilidade do Estado e podem também acabar desencadeando numa classificação do perfil de risco do país como um todo de forma negativa, o que em si acaba reduzindo o grau de atração do investimento direto estrangeiro para o país. A economista Teresa Bueno, do CIP, destaca que parte da dívida está a sustentar despesas não essenciais. E numa situação das taxas de juros estarem a decrescer, parece que só alicia mais o Estado a buscar financiamento. Para além do facto de que o crédito interno, ele geralmente um crédito de curto prazo ou médio prazo, o que faz com que o risco de frequentes refinanciamentos seja maior. Mas uma das medidas que propomos para tentar reduzir esse déficit e, por consequente, a dívida, é a questão de olhar para as despesas que não são essenciais. O impacto sobre o setor privado é duplo. Por um lado, o crédito bancário é absorvido pelo Estado. Por outro, a taxa de juros não desce o suficiente para estimular a atividade produtiva. Foi preciso novas reduções até chegarmos a 10%. Talvez teriam sido necessárias menos reduções, menos vezes a reduzir para atingirmos 10%, mas porque a dívida pública continua sendo um alerta para o Banco de Moçambique, então sempre o setor privado sofre duplamente. Sofre porque o banco não reduz as taxas de juros no nível em que poderia reduzir e sofre porque o dinheiro que o Estado busca no setor, no sistema financeiro, é aquele que poderia incentivar o setor privado, é aquele que iria financiar as atividades do setor privado. Os bancos contêm boa parte dos seus ativos e preferem assim, porque o Estado tem baixo nível de risco, o Estado tem, em certas vezes, remunerações relativamente mais altas, a baixo risco, quer dizer, olhando para o risco retorno, o setor privado prefere muitas vezes guardar os seus ativos em obrigações de bilhetes de tesouro, em detrimento de dar este dinheiro às empresas e às famílias para produzirem, as empresas e as famílias para consumirem e dinamizar a economia. No domínio cambial, o Banco de Moçambique elevou de 30% para 50% a taxa mínima obrigatória de conversão de receitas de exportação, válida por 18 meses. A medida pretende aumentar a oferta de divisas no mercado formal e fortalecer o metical. Contudo, os analistas consideram que a medida poderá agravar problemas de liquidez no setor produtivo. Apesar deste afrouxamento da política monetária, a disponibilidade de moeda, principalmente a estrangeira, para fazer face à importação de matérias-primas, fazer face à importação de maquinaria, de insumos, que na verdade o país depende disso, grande parte das empresas depende desses insumos
para poder operar, para poder produzir, vê-se que esta parte ainda não está completamente resolvida. O dinheiro pode estar mais barato em meticais, mas algumas empresas precisam destes meticais trocados em dólares para fazer importações para continuarem a produzir. Enquanto esta parte continuar relativamente inflexível, é provável que algumas empresas, mesmo querendo contrair crédito para aumentar as suas operações, estejam limitadas em fazê-lo. Para o Centro de Integridade Pública, há ainda o risco de manipulação cambial. Como empresários que possuem divisas e por aí não terem intenção de reter divisas, seja por motivos especulativos, isto é, esperando que a taxa de juro, a taxa de câmbio, que isto ser, ela possa, a médio e longo prazo, aumentar e elas poderem ter uma margem de ganho com isso. A conversão forçada de receitas não altera o volume total de divisas disponíveis, apenas a sua distribuição. Segundo o Banco de Moçambique, o objetivo é garantir que a liquidez cambial seja partilhada entre exportadores, importadores e investidores. Mas sem reformas estruturais e diversificação da economia, o impacto poderá ser limitado e conjuntural. Com mais de 2 bilhões de comprimidos produzidos anualmente, Moçambique perspectiva industrialização farmacêutica para reduzir importações, gerar emprego e tornar-se polo regional de exportação na SADC. Moçambique está a intensificar os seus esforços para estabelecer uma base de produção local de medicamentos como eixo estratégico para reduzir a dependência externa, dinamizar empregos e também estimular o crescimento econômico. Com os atuais projetos industriais em curso neste setor, o país ambiciona se tornar-se um polo regional de produção farmacêutica com capacidade não só para abastecer o mercado interno, como também ter uma projeção exportadora. O governo iniciou um novo ciclo de política industrial e sanitária que tem na produção local de medicamentos um dos pilares centrais. Com mais de 2 bilhões de comprimidos e cápsulas produzidas por ano e uma cobertura de cerca de 50% das necessidades do Serviço Nacional de Saúde, o país poderá estar a construir as bases para uma indústria farmacêutica sólida, competitiva e regionalmente integrada. Em 2023, Moçambique importou 137,4 milhões de dólares em medicamentos, uma redução em relação aos 159,5 milhões de dólares registrados em 2022. Apesar da descida, o nível de importação continua elevado, refletindo a dependência externa de um setor vital para a saúde pública. Durante uma conferência internacional, o presidente da República, Daniel Chapo, reforçou a ambição de transformar Moçambique num polo de produção farmacêutica para a região da SADC, reduzindo progressivamente as importações que ainda representam 90% do consumo africano de medicamentos. Várias empresas locais estão a posicionar-se para liderar esta transição. A Medis Farmacêutica e a HealthMed operam com mais de 200 produtos e avançam com estudos de viabilidade para a implementação de fábricas. A estratégia também passa pela criação de emprego e integração na cadeia regional de abastecimento. A Afre Farmácia investiu 2 milhões de dólares na sua primeira unidade de Fabril, que empregará inicialmente entre 40 a 50 trabalhadores, com a possibilidade de expansão para até 150 postos. Essa fábrica não está a começar agora, não é muito grande, maybe 40 até 50 trabalhadores vai entrar ali. Aquela outra uma fábrica realmente de medicamento, ali mas somente mais cima de 150 trabalhadores vai entrar, mínimo que entrar. Contudo, os desafios estruturais permanecem. A escassez de moeda estrangeira é uma delas e é apontada como um dos maiores entraves para a estabilidade do setor. O problema agora neste momento é a falta de moeda estrangeira, não é? Para pagarmos aos fornecedores. É a grande dificuldade agora atualmente, conseguir moeda e a desvalorização do metical, não é? Que isso é o risco também que pode pôr em risco o próprio negócio. A industrialização farmacêutica traz consigo novas exigências. É necessário melhorar redes de transportes e armazenamento, sobretudo para as zonas remotas, e investir fortemente
em formação técnica especializada. Enquanto nós tivemos, por exemplo, a enfrentar algumas dificuldades a nível do nosso setor de estradas, isso acaba contribuindo para que nós possamos ter dificuldades para chegar aos nossos postos médicos ou às nossas clínicas. Então, esta também acaba sendo um desafio. Para dar sustentabilidade à expansão industrial, as empresas do setor procuram parcerias internacionais e defendem uma abordagem adaptada à realidade local. Estamos a finalizar o estudo de viabilidade para a construção de uma fábrica. Essa é mesmo a nossa ambição, olhando para aquilo que é o contexto atual do país, em que somos todos chamados a promover a industrialização. Então acreditamos que ainda este ano poderemos dar vazão, né, ao lançamento deste e de outros projetos deste setor. Uma empresa não trabalha sozinha, não é? Tem que ter fornecedores de outros equipamentos, reagentes de laboratório. Vai ser muito bom, por exemplo, para aumento de empregos especializados, sobretudo especialização de empregos na área farmacêutica, na área química, enfim, abre o mercado para muito mais outras empresas, possibilidades. Com incentivos certos, ambiente regulatório favorável e articulação entre Estado e privados, Moçambique poderá deixar de ser apenas um consumidor de produtos farmacêuticos e passar a ser fornecedor da região. Os sinais são promissores, mas os próximos passos exigem investimento, disciplina, estratégia e políticas públicas consistentes. A IEMO renova a estrutura com foco na revitalização do setor manufatureiro. Nova era, novos rumos, os mesmos desafios, mas uma vontade diferente para a Associação Industrial de Moçambique, que entra numa nova era, agora liderada por Paulo Chibanga, que assumiu as funções de presidente do Conselho Diretivo desta que é uma das mais tradicionais, influentes e, se quisermos até conservadoras, a agremiação industrial do nosso país. Com esta nova liderança, a IMO efetivamente abre um novo ciclo estratégico para o associativismo com foco no desenvolvimento industrial em Moçambique. A aposta desta nova liderança, ao que podemos perceber, recai na revitalização do setor manufatureiro moçambicano, no reforço das cadeias de valor internas e também na articulação institucional para tornar a indústria nacional verdadeiramente competitiva no contexto interno e regional. A tomada de posse dos novos órgãos sociais da IMO reuniu líderes empresariais e industriais que manifestaram grandes expectativas para a nova fase da organização. O presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Vietnã defendeu a necessidade de reativar as pequenas e médias indústrias, reforçando o processamento local e a criação de empregos. Nós estamos com muita expectativa em relação à IMO, porque um dos maiores problemas que o país tem é a indústria. Nós sabemos que a nossa indústria sofreu e quase desapareceu, e temos muita esperança que este novo elenco possa alavancar novamente as indústrias, principalmente as pequenas e médias indústrias. E aí é uma aposta que precisamos todos fazer, no sentido de pequenas máquinas de indústria, a transformação e atacarmos isso tudo com o fornecimento de outros bens e principalmente o agroprocessamento e o pequeno processamento. Em primeiro lugar, nós temos o desafio, e aqui tudo que nós queremos são que as grandes indústrias voltem a funcionar. Mas para os casos das grandes indústrias, eu penso que ainda temos alguns passos a dar. E aí é onde eu acho que a força deve ser apostada é na pequena e média indústria. Pequenos processamentos, lavagem, qualificação do produto, embalar melhor o produto, pode ser o início que tanto dá mão de obra, dá emprego e ao mesmo tempo melhora o valor do próprio produto para o próprio mercado. Temos que entrar numa política de não exportar a matéria-prima como ela está. Na mesma linha, o presidente da Câmara de Comércio Moçambique e Itália destacou o potencial dos setores de energia, óleo e gás, bem como agroprocessamento, para dinamizar a indústria nacional.
Sublinhou ainda a importância da certificação e da transformação de produtos agrícolas para abastecer tanto o mercado interno como externo. São projetos que precisam de muita indústria, manufatura, transformação, assemblagem. Então, para isso, as empresas devem ter certificada, devem fazer um passo também a nível organizacional. É uma associação como a IMO extremamente importante também para assessorar as empresas. Depois tem a parte de transformação de produtos agrícolas. Produtos nacionais hoje não são processados, como podia ser. É claro que temos a África do Sul que processa muito, mas temos que ter produtos nacionais processados para o mercado doméstico e também para o mercado estrangeiro. Então, eu posso dizer que a parte de indústria, prioridades é a área de energia, óleo e gás e claramente a transformação dos produtos nacionais agrícolas. A formação do capital humano foi apontada como prioridade. As entidades consideram que a IMO deve ser ponte entre as empresas e as instituições de ensino, garantindo mão de obra qualificada para os desafios da industrialização. A IMO tem aqui um papel determinante em começar a mudar o mindset do jovem, não é? E fazer a ponte entre as empresas que precisam, não é, desta mão de obra e as instituições de ensino. Temos certamente o setor extrativo como um impulsionador da economia, pelo menos no futuro próximo, não é? E é preciso garantirmos que, como país, estamos aptos, não é, a tirar proveito destas oportunidades. A nossa esperança é que o setor empresarial nos ajude a criar novos postos de trabalho para as pessoas, especialmente para a camada jovem. O vice-presidente da IMO afirmou que o plano estratégico privilegia o agroprocessamento, a criação de cadeias de valor e o apoio ao empreendedorismo juvenil através do acesso ao crédito e facilidades para projetos industriais. Também defendeu que a inovação tecnológica e a inteligência artificial são determinantes para assegurar a competitividade internacional. Eu penso que, se for a ver, o crescimento demográfico de Moçambique é bastante acelerado, então é preciso encontrar também soluções aceleradas para o desenvolvimento deste país. Portanto, nós, desde a área de recursos naturais, portanto, mineração, na área da agricultura através do agronegócio e outras áreas de transformação de matérias-primas que neste momento são exportadas, podemos acelerar o desenvolvimento deste país. Portanto, é nesse sentido, não vamos prometer aquilo que dificilmente iremos fazer, mas prometer trabalho, acima de tudo. Criar valor agregado a todos aqueles produtos naturais ou recursos naturais que nós produzimos em Moçambique. Portanto, criar cadeias de valor, criar condições para que os jovens possam ter acesso a crédito ou acesso a facilidades que permitam desenvolver iniciativas juvenis na área industrial. E conforme podemos conferir, Paulo Chibanga é o novo presidente da Associação Industrial de Moçambique, uma das mais antigas e tradicionais agremiações empresariais do nosso país, neste setor no qual radica grande expectativa relativamente ao seu papel nos processos de transformação econômica do nosso país, com todos os benefícios daí decorrente. Vamos tentar perceber, junto desta nova liderança e deste novo ciclo da Associação Industrial de Moçambique, como é que se ultrapassa esta tensão entre a indústria moçambicana, entre o potencial da indústria moçambicana e a sua própria realidade. Portanto, isto colocado em perspectiva de busca de um novo rumo para uma industrialização sustentada no nosso país. Paulo Chibanga, parabéns e bem-vindo ao Semanário Econômico. Tivemos a oportunidade realmente de acompanhar a sua entronização como líder do setor privado industrial no nosso país. Do ponto de vista pessoal, o que é que lhe motivou nesta nova jornada? Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo mais uma vez. Tem sido uma parceria ao longo dos anos
talvez fazer uma reflexão com o trabalho que venho fazendo com a IMO, não é de agora, fizemos parte do mandato anterior, cerca de 5 anos, onde apostamos muito naquilo que era o papel e a comunicação e o fortalecimento da indústria, daí vários resultados que surgiam com uma integração da indústria em vários planos e reformas ainda neste mandato e trazer a voz da indústria à tona. Entretanto, neste momento assumir o papel da presidência da IMO para mim é mais uma honra, é um privilégio, mas acima de tudo estar e ter a oportunidade de poder liderar neste momento específico onde não só os grandes projetos, as reformas e aquilo que é o projeto do novo quinquênio de independência econômica, poder acompanhar e contribuir através da IMO para a industrialização de Moçambique. Que princípios norteiam esta a sua liderança e que de forma esta sua experiência fez referência de que esteve de fato na estrutura de liderança da IMO nos últimos 5 anos, mas neste momento o que molda a sua abordagem do ponto de vista da nova dinâmica que pretende imprimir? Ok, um dos pontos principais que nós trouxemos aqui é a coesão entre os membros, portanto, nós queremos, número 1, ter um diálogo construtivo, podemos ter uma conversa e entender aquilo que são as necessidades, as dificuldades da indústria e poder projetar e criar melhorias. Mas também queremos cumprir com uma visão estratégica. Nós carregamos uma estratégia que foi desenhada há cerca de 10 anos, é a continuidade, nós estamos a fazer algo novo, mas queremos realmente implementar aquilo que são as ideias que nós fomos construindo. Eu penso que ela norteia-se por aí, queremos ter um papel relevante, podemos contribuir ativamente para a industrialização de Moçambique. Quais os eixos estratégicos prioritários que pretende implementar neste seu mandato? Bom, eu acho que em primeiro lugar nós elegemos aqui o fortalecimento da indústria, temos que olhar diretamente aquilo que é a competitividade. Um segundo eixo que nós vemos para a indústria é a integração em cadeias de valor também, principalmente dos grandes projetos que já estão aqui e os outros que se avizinham. Deveremos também focar naquilo que é a capacitação e o treinamento e a certificação das empresas, das micro, pequenas e até as grandes empresas, mas eu acho que o principal papel da IMO é influenciar as políticas, trazendo aquilo que são realmente os calcanhares daqueles e pensar em conjunto soluções para a industrialização a nível nacional. Pois a industrialização é vista, e tivemos aqui o cuidado de sublinhar isso, é vista frequentemente como motor da transformação econômica de Moçambique. Que tipo de indústria Moçambique precisa de construir e que modelo exatamente de indústria Moçambique pode ter ou precisa de ter? Para este ponto, talvez dizer o que nos permite neste momento e que não seja de forma empírica, é criar aqui uma base de dados, criar aqui condições para que nós tenhamos realmente um industrial base study que seja concreto, tenha bases para que a gente possa discutir exatamente que soluções e que investimentos necessários. Deveremos também pensar aquilo que seria um investimento para a indústria local e a capacitação que deve ser necessária para que nós tenhamos uma indústria forte. Acima de tudo, penso eu que a nível, no geral, há um investimento necessário que tem que ser feito a nível tecnológico e de inovação para que nós sejamos mais competitivos. É esse salto crítico e qualitativo que a nossa indústria precisa de dar. Nessa perspectiva, quais são para si os principais estrangulamentos atuais da atividade industrial no nosso país, que neste momento possam estar a inibir um salto qualitativo e sustentável do nosso setor industrial, sobretudo este segmento considerado de indústria ligeira moçambicana? Sim, sim. Muitas das questões que abalam a nossa indústria já foram faladas, já foram conversadas.
e chega agora o momento da ação. Nós sabemos que o financiamento é deficitário, é pouco competitivo, é pouco atrativo, sabemos que a logística também tem as suas dificuldades, ainda é extremamente lenta, mas nós devemos neste momento também olhar aquilo que é a indústria transformadora, não é? Por vários anos tem sido um pouco o contributo àquilo que é o PIB, mas aqui onde é que está um dos maiores reforços, ou vamos lá dizer, uma maior aposta que nós devíamos fazer. Devemos reduzir as importações, devemos apostar na transformação da matéria-prima para que não seja só para exportação. Já fazemos e fazemos muito bem, mas devemos começar a transformar a matéria-prima moçambicana localmente para poder contribuir diretamente para aquilo que são as oportunidades e a integração em cadeias de valor também. Olhamos em particular e neste momento para os grandes projetos, mas também devemos olhar a nível regional e a nível global também. Nesse contexto, vê mais barreiras para que isso aconteça ou vê mais oportunidades? Eu penso que para cada barreira e desafio é sempre uma oportunidade gigante. Agora, nós temos que trabalhar em conjunto, em harmonia, em coordenação com todos os setores, e devemos colocar a indústria como o principal eixo para que nós consigamos realmente ter estes resultados. A nível institucional, sente que há um ecossistema suficientemente maduro para, digamos assim, suportar uma política industrial moçambicana que seja mais robusta? Pronto, João, aí estaríamos a pôr exatamente numa saia justa. Devo dizer que este ecossistema ainda está nos seus primeiros passos, está numa fase de evolução e que ainda há vários passos que nós temos que fazer para ter um ecossistema suficientemente robusto. Já tinha dito, uma das principais questões que abalam a competitividade, por exemplo, é a nossa mão de obra, fraca mão de obra. Deve haver um investimento um bocadinho mais direcionado lá, mas também a tecnologia e a inovação são eixos importantes para serem conversados aqui, para que nós tenhamos realmente um ecossistema que possa funcionar. E também, como sabemos, a indústria transversal, deve haver uma conversa entre os setores e ver como é que em conjunto podemos todos crescer para ter um ecossistema, vamos lá dizer, totalmente robusto e possamos atingir esta maturidade. Fez referência um pouco atrás nesta nossa entrevista ao tema da integração nas cadeias de valor. Eu acrescento a isso um tema que está no topo da agenda nacional de desenvolvimento econômico, tem sido o conteúdo local, mesmo porque há um processo de reforma, uma proposta de lei que está sendo neste momento debatida entre os vários setores. Nesse contexto específico, como é que vê o papel da indústria moçambicana, a indústria nacional, na agenda de desenvolvimento do conteúdo local, especialmente nos setores extrativo, energético e também a logística? Em primeiro lugar, devemos reconhecer que começamos a discutir o conteúdo local simplesmente e depois destas novas indústrias que estão aqui a surgir, mas ele é transversal e devia ser conversado para toda a indústria, mas indiretamente ao seu ponto, o conteúdo local e a indústria extrativa e de energia oferece uma oportunidade gigante para a indústria nacional, não só como na integração das cadeias de valor, mas também naquilo que são a troca, vamos lá dizer, de know-how, a competência técnica, a certificação, e isto aqui é o que nós vamos poder ganhar com a integração da indústria nacional nos projetos e no conteúdo local, não é? Claramente que todos estes projetos devem estar alinhados à estratégia industrial nacional. Isto tudo tem que estar integrado, mas penso eu que pós esta integração e esta oportunidade que tem a indústria nacional com o conteúdo local, seremos uma indústria mais forte, mais competitiva e teremos uma mão de obra qualificada e, acima de tudo, o que nos interessa aos moçambicanos é ter este vetor de empregabilidade a subir, é o que nos interessa. Acha e acredita que a Associação Industrial de Moçambique pode desempenhar
um papel mais ativo nos aspectos como qualificação, certificação da indústria nacional, para responder às especificidades e exigências destes grandes projetos que normalmente aportam a temática do conteúdo local e integração da nossa indústria nas cadeias de valor? Não, certamente é algo que já fazemos. Se olhar a nossa carteira de membros, temos desde as grandes, as médias, pequenas e microindústrias, temos também indústrias de suporte ou empresas de manutenção industrial. Portanto, aqui reside já um bocadinho desta experiência. Entretanto, como associação industrial, temos um projeto importantíssimo, começamos a desenhar já no mandato passado, que é o projeto de acreditação industrial, onde não só queremos acompanhar as empresas e os membros para que realmente possam cumprir com os padrões internacionais, mas também nós possamos reconhecê-los, né, a caminho destas certificações que estamos a falar, que são os ISOs, mas também criar aqui uma plataforma que entre moçambicanos nós consigamos afirmar e dizer e preparar também, vamos lá dizer, as empresas locais, as micro, pequenas e até algumas grandes a nível industrial, com o nosso projeto de acreditação. Contudo, neste momento estamos também em discussão com vários parceiros de certificação, que é para criar alguns pacotes de serviços dentro da nossa associação para ir acompanhando os membros. É impossível participar dos grandes projetos sem que a gente tenha as nossas empresas devidamente certificadas e que tenhamos uma mão de obra competitiva, qualificada e que possamos seguir os padrões internacionais. Paulo Chibanga, como presidente da IMO e junto com a sua equipe de direção, o Conselho Diretivo da IMO, que produtos, mecanismos e estratégias pretende implementar para que os propósitos da IMO sejam materializados, as prioridades da IMO sejam de alguma forma devidamente atacadas? Portanto, em termos de projeto, temos 3 projetos de bandeira. Um é o projeto de inteligência industrial, onde pretendemos ter aqui um levantamento de base da indústria para que realmente possamos contribuir de forma efetiva, sabendo exatamente que questões estão à volta da indústria e também que soluções. Quando caminhamos um bocadinho para a competitividade, certificação e treinamento, estamos a trabalhar há bastante tempo e acredito em breves trechos estaremos a lançar a nossa agência de desenvolvimento industrial, que estará focada exatamente no desenvolvimento e no fortalecimento das micro, pequenas indústrias e médias também, em tudo o que tem a ver com a certificação, com a formação e também com o financiamento, que temos várias discussões neste momento com alguns parceiros nacionais e internacionais de como viabilizar a nossa agência de desenvolvimento industrial, mas também temos o projeto que falei há pouco tempo, que é o projeto da acreditação industrial. Achamos que estes 2 projetos muito bem alinhados, podemos trazer aqui o melhor ecossistema para a base industrial moçambicana. Bem, Moçambique está neste momento numa dinâmica de reformas em busca de melhores condições para o florescimento da economia, o desenvolvimento industrial nesse processo. Eu queria ver de que forma é que a liderança da IMO se vê esta associação posicionada neste processo. Dito de outra forma, de que maneiras é que a IMO está a posicionar-se, portanto, neste debate econômico nacional, incluindo implementação, por exemplo, do pacote de medidas de aceleração econômica e nas reformas estruturais atualmente em curso? Bom, a IMO tem sido sempre proativa, não só influenciando, contribuindo com aquilo que é, vamos lá dizer, as dificuldades ou as soluções. Temos contribuído em documentos técnicos, temos um maior alinhamento também com outras agremiações e com a nossa principal confederação das associações, através do Pelouro da Indústria, e temos tido a oportunidade de contribuir ativamente com sugestões para aquilo que são as reformas, mas atualmente estamos com um grupo de trabalho
com o Ministério da Economia e Secretaria de Indústria, um grupo de trabalho importante e um grupo de trabalho também com aquilo que é o Gabinete de Reformas, para podermos indicar exatamente o pensamento e dar a voz da indústria para aquilo que são soluções que achamos que podem resolver estas questões. Portanto, a IMO deve estar sentada a todo momento nas mesas. Neste processo de busca de condições para um florescimento na nossa indústria manufatureira, os aspectos como cooperação e parceria estratégicas jogam seguramente um papel crítico. Do seu ponto de vista e dito de uma forma mais específica e objetiva, que papel estas parcerias público-estratégicas e a cooperação internacional têm para o relançamento da indústria? Bom, eu acho que tem um papel relevante. Se nós olharmos as parcerias público-privadas e pensarmos que ao agregar os recursos e competências técnicas, neste caso, temos mais possibilidade de viabilizar os projetos mais estruturantes. Se formos pensar aquilo que é a cooperação internacional, é que não temos outra chance para o crescimento da nossa indústria, nós teremos muito aqui a ganhar, não só como know-how, a tecnologia, a inovação, mas eu acho que o mais importante é que não sejam projetos a curto prazo e que eles estejam integrados dentro daquilo que é a estratégia industrial nacional. Paulo Chibão, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Desejo-lhe os maiores êxitos nesta sua empreitada associativa empresarial. Estivemos aqui a passar em revista este novo ciclo para o setor industrial nacional. Há de se recordar que há um novo líder da Associação Industrial de Moçambique, aí precisamente o nosso entrevistado de hoje, Paulo Chibão, é com ele que tentamos traçar um panorama sobre a realidade e as perspectivas e também oportunidades para o desenvolvimento sustentável da indústria manufatureira nacional. A nossa escalada informativa prossegue. IMOS reposiciona a carteira com entrada forte no ramo da saúde. O setor de seguros prossegue com a sua transformação, a sua expansão. O mais recente movimento significativo foi dado pela IMOS, que introduziu a sua nova solução, ou melhor, a sua cobertura para a área de seguros de saúde, com o lançamento de um projeto que considerou inovador, com cobertura médica para dentro e fora do país, em parceria com a MedHealth. A IMOS aposta numa via que permite democratizar o acesso aos cuidados de saúde, aliando tecnologia, flexibilidade, inclusão, com atenção especial às camadas mais vulneráveis da sociedade. A empresa moçambicana de seguros, IMOS, apresentou recentemente o seu novo seguro de saúde com cobertura internacional, um produto inovador que surge no contexto de diversificação da sua carteira e como resposta à crescente procura por soluções de proteção médica. Em parceria com a MedHealth, a IMOS garante gestão clínica integrada e ligação com unidades de saúde internacionais. Inicialmente dirigido ao segmento corporativo, o produto será estendido em breve às famílias, conforme anunciou o presidente do Conselho de Administração da IMOS, Janfar Abdullahi. Hoje é um apogeu do esforço que a IMOS foi fazendo ao longo desse tempo na concepção de um produto que possa, portanto, conferir uma certa dignidade em termos de acesso aos cuidados médicos dos moçambicanos, dignidade e segurança para todos os moçambicanos. Numa primeira fase, este produto vai abranger as empresas e as entidades de forma corporativa. A IMOS destaca como principais trunfos do novo produto a acessibilidade de preços, a eliminação de procedimentos burocráticos e a integração de tecnologia de ponta. Este produto foi desenhado a ter em conta as famílias menos favorecidas, por um lado. Por outro lado, a questão de flexibilidade. Nós sabemos que os vários sistemas de seguro de saúde que nós temos no país
por vezes sem conta, a pessoa é ligada para ter uma confirmação, ou liga para ter uma confirmação da entidade responsável pelo seguro. Mas no caso deste seguro não será necessário ligar, bastando ter o cartão. O seguro foi desenhado para ser escalável e adaptado a diversas realidades e resulta de um processo de seleção técnica e tecnológica que culminou na escolha da Media Health como parceira. O novo seguro da Imos foi também saudado por figuras de relevo como Omar Mitá, que destacou o impacto que este tipo de produto pode ter na produtividade e na economia nacional, particularmente se for acessível às pequenas e médias empresas. Olho como um produto que estava, de facto, a faltar à própria Imos, de certa forma atrasado, mas como vimos, é um produto que traz tecnologia, está muito atualizado, indo diretamente à sua questão, portanto, também ela do ponto de vista geográfico, como disse, devido à rede de retalho que a própria Imos tem, o alcance que a Imos tem, portanto, é muito mais inclusivo que outro tipo de produtos, que muitas das vezes até são gerados a partir do exterior. Este não, é a partir de Moçambique. Isto tudo vai contribuir para a maior produtividade, para o maior crescimento económico e, portanto, é uma instância, quanto maior for a oportunidade, maior o ganho, isso significa também maior bem-estar dos cidadãos moçambicanos. Já António Moiano valorizou o lançamento como uma medida concreta de inclusão social. Oxalá que os preços também sejam bons para que haja uma boa aderência. Doença é uma variável não controlável, não é uma coisa que a gente diz quer e acontece. Às vezes já aparece sem termos meios financeiros para o efeito, mas se estivermos programados e a fazer o plano de saúde, ou seja, o seguro de saúde, como este produto bem lançado pela Imos, penso que é uma mais-valia para todos os moçambicanos. Imos encerrou o ano de 2024 com um crescimento superior a 700% no resultado líquido, uma margem de solvência de 1.100%, o que evidencia a solidez e capacidade da empresa para inovar e liderar o mercado. Atualmente, o seguro de saúde representa 33% do mercado segurador moçambicano. Apenas 1,6% das famílias gastam mais de 10% do rendimento com cuidados médicos, segundo o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. Com este novo produto, a Imos posiciona-se como um ator central na construção do mercado segurador mais inclusivo, moderno e orientado para o bem-estar social. A aposta na inovação, tecnologia e cobertura internacional marca um novo ciclo para a empresa e oferece à sociedade moçambicana uma nova ferramenta de proteção e dignidade no acesso à saúde. Bolsa de Valores de Moçambique entra em nova fase de expansão e modernização para impulsionar a economia moçambicana. A Bolsa de Valores de Moçambique entra numa nova fase de expansão e modernização, sempre com os olhos postos no impulsionamento do crescimento econômico sustentável de Moçambique. O ato foi simbólico com a apresentação da nova identidade institucional da BVM. Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração da BVM, Pedro Costa, defendeu que o mercado de capitais deve desempenhar um papel mais central no financiamento à economia e na promoção de um desenvolvimento inclusivo e sustentável. A Bolsa de Valores de Moçambique assinala o seu 25º aniversário com a ambição de entrar numa nova fase de expansão, modernização e diversificação. O presidente do Conselho de Administração, Pedro Costa, defendeu que o mercado de capitais deve desempenhar um papel mais central no financiamento da economia e na promoção de um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Pedro Costa destacou que os 25 anos de atividade da BVM representam um percurso de resiliência, mas também de aprendizagem e adaptação a um contexto econômico com constante mudança. Sublinhou que a instituição está agora preparada para um salto qualitativo no seu posicionamento como catalisador do investimento e da poupança interna. Marcamos uma nova etapa. Celebramos uma visão que amadureceu e ganhou forma. E com isso queremos que a Bolsa de Valores de Moçambique seja lembrada não apenas pelos seus produtos e serviços, mas também pelos seus novos valores.
a equidade, a inclusão, a competência, a inovação e a transparência. Estamos prontos para crescer com Moçambique, para servir melhor o país e para liderar com coragem a transformação do nosso mercado de capitais. Entendemos que esta era uma evolução institucional necessária e natural. Entre as prioridades estratégicas, apontou a diversificação dos instrumentos financeiros, ampliando as oportunidades para as empresas e investidores. Esta nova configuração institucional permitiu o alinhamento da Bolsa de Valores de Moçambique com as melhores práticas internacionais, reforçando a sua credibilidade junto do mercado e dos investidores, reposicionando a Bolsa de Valores como um agente dinâmico e competitivo no financiamento da economia. Outro vetor de intervenção será o financiamento das pequenas e médias empresas, que, segundo o PCA, constitui a espinha dorsal da economia nacional. Para as empresas, esta mudança representa um benefício acrescido. Ao terem uma bolsa de valores forte, sustentável e inovadora, passam a ter acesso a um mercado de capitais mais ativo e diversificado, facilitando o levantamento de capital, a expansão de negócio e a visibilidade das empresas. Para o país, esta transformação representa um passo importante rumo à modernização do sistema financeiro, ao reforço da confiança dos investidores, à criação de novos instrumentos financeiros, catalisando o desenvolvimento sustentável da nossa economia. A modernização tecnológica surge como elemento crucial para aumentar a eficiência e a competitividade do mercado. Com orgulho, entusiasmo e esperança, lançamos oficialmente a nova marca da Bolsa de Valores de Moçambique, com a visão de torná-la uma plataforma cada vez mais tecnológica, acessível e inovadora, ao alcance de cada cidadão, por meio de dispositivos móveis e instrumentos financeiros diversificados. Vamos avançar juntos, com coragem, inovação e transparência, rumo a um futuro de crescimento e prosperidade para o nosso mercado de capitais. A capital moçambicana acolheu a Assembleia Geral dos Acionistas da África 50, plataforma pan-africana dedicada ao financiamento de infraestruturas. O encontro reuniu líderes africanos e internacionais com o objetivo de transformar potencial em prosperidade, com destaque para a juventude e para a cooperação entre países africanos. Entre os anúncios destacam-se 3 novos projetos de linha de transporte de energia: Meteoro Montepuez-Murapa, 220 kV, Chimoara Inhaminga Inshop, 400 kV e Meteoro Namialo, 220 kV, que, segundo o PCA da EDM, Joaquim Henriques Otchim, irão reforçar a rede nacional, melhorar a distribuição e garantir maior estabilidade no fornecimento. A primeira linha é a construção de uma linha a partir de Meteoro Montepuez para Marupa, a 220 kV, e depois teremos também uma linha que vai partir de Chimoara Inhaminga e Shop a 400 kV, uma linha que vai sair de Meteoro para Namialo a 220 kV. Vertente digital, o ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchamba, salientou que a construção de um novo centro de dados e a modernização de Maluana serão passos estratégicos para que a transformação digital seja o motor do desenvolvimento econômico. Precisamos de infraestruturas digitais e uma dessas infraestruturas digitais que vamos estabelecer com financiamento e parceria com a Africa 50 é a construção de um data center em Moçambique e a modernização de um data center que está em Maluana para atuar como Disaster Recovery Center. O presidente da República, Daniel Chapo, reforçou a visão de posicionar Moçambique como fornecedor de segurança energética para a região, destacando os corredores logísticos de Maputo, Beira e Nacala, bem como a futura ligação Inhambane, África do Sul. Os nossos portos de águas profundas, corredores de desenvolvimento econômico, os gasodutos dão acesso vital a países sem litoral, tornando-nos num hub logístico regional. Apostamos fortemente nos corredores de Maputo, Beira e Nacala,
e já projetamos novos corredores estratégicos como o de Inhambane para a África do Sul. Os nossos recursos energéticos, gás, hidroeletricidade e também solar, posicionamos-nos como fornecedor de segurança energética para a região da SADC. O nosso plano é claro, como Governo da República de Moçambique. Das linhas de transmissão elétrica aos centros de dados, dos polos logísticos às cidades inteligentes, queremos estruturar oportunidades em conjunto com parceiros comprometidos e, sobretudo, com o setor privado moçambicano. A ministra das Finanças, Carla Louveira, sublinhou que a adesão de Moçambique à África 50 abre novas oportunidades para financiamento de projetos estruturantes com impacto na criação de emprego e na dinamização econômica. Desde a nossa adesão à África 50, entendemos que é uma nova plataforma que nos vai beneficiar e expor Moçambique, os potenciais de Moçambique, a novas opções de financiamento, sendo que esta é uma plataforma onde um dos maiores investidores e parceiros que fazem parte é o Banco Africano de Desenvolvimento. Entendemos que a relação tradicional que temos com o Banco Africano, e não só com este papel especial que Moçambique passa a ter como parceiro, como shareholder do Africa 50, dará uma posição privilegiada a Moçambique no acesso ao financiamento aos projetos que hoje tivemos a oportunidade de celebrar. O compromisso internacional foi reforçado pela alta comissária do Reino Unido, Helen Lewis, que anunciou apoio financeiro para projetos de infraestruturas verdes em Moçambique, no âmbito da Aliança para Infraestruturas Verdes em África. Este grupo é um grupo de 33 países africanos e está a gerir um fundo de investimento para infraestruturas cruciais e verdes para a África, mas incluindo Moçambique. E o Reino Unido, o governo do Reino Unido, está a contribuir para este fundo com 3,7 milhões de dólares. E esta contribuição vai assegurar que vários projetos de infraestruturas verdes por todos os países, mas incluindo Moçambique, vai conseguir. Estes projetos, pela sua natureza e dimensão, reforçam o posicionamento estratégico de Moçambique no continente, consolidando o seu papel como porta de entrada para mercados globais e ator-chave no desenvolvimento econômico e tecnológico da região. O relatório Moçambique entre estabilidade cambial e o mercado paralelo, quem paga a conta, produzido pelo CIP, descreve um cenário em que a escassez de divisas não resulta apenas da capacidade limitada de geração de moeda estrangeira, mas também de mecanismos disfuncionais de alocação e de políticas cambiais restritivas. Segundo o estudo, a taxa de câmbio oficial está artificialmente ancorada, criando incentivos para a retenção, arbitragem e especulação. Nos bancos e casas de câmbios autorizadas, a moeda estrangeira escasseia. No mercado paralelo, há disponibilidade imediata, mas com margens que superam 15%. Enquanto os bancos comerciais e as casas de câmbio que praticam as taxas de câmbio oficiais não detêm divisas para vender ao público, no mercado paralelo, onde a taxa de câmbio chega a ser superior em cerca de 15%, existe disponibilidade de divisas de forma quase que imediata e não importando a magnitude do valor que se pretende. A discrepância entre câmbio oficial e o paralelo chega a 10 meticais por dólar ou euro, tornando o mercado informal a principal fonte de divisas para muitos operadores. Esta realidade expõe fragilidades de supervisão do Banco de Moçambique e fomenta práticas ilícitas como branqueamento de capitais. Aquele que detém a moeda, seja os bancos comerciais, as empresas ou o indivíduo, eles vão preferir vender a moeda estrangeira no mercado paralelo, onde a margem a taxa de juro é maior, podendo ter uma margem de lucro. Há um incentivo para comprar a moeda estrangeira no mercado oficial e revender no mercado paralelo. E por fim, apontamos para a prudência, que tem que ver com a tentativa de proteção
dos empresários, dos indivíduos, para incertezas futuras. O setor privado, representado pela CTA, denuncia impactos severos. Faturas de importação não liquidadas num total de 23,2 mil milhões de meticais. Atrasos médios de 3 a 6 meses. Aumentos dos custos operacionais e perda de credibilidade internacional. Enquanto a taxa de câmbio continuar estável, fixa ou artificialmente fixada, como o estudo diz, o que é bom para controlar a inflação, é preciso que o setor privado continue a produzir o suficiente para satisfazer o aumento da procura por importações que o mercado está a observar. Isso não será possível se o ambiente de negócios continuar com grandes dificuldades, como agora temos visto. É importante controlar a inflação? Sim. É importante que a taxa de câmbio seja eliminada como um risco para o aumento da inflação? Sim. Mas também é importante que o país continue a progredir no que diz respeito ao aumento da sua capacidade produtiva, porque é esta que, no final das contas, primeiro, vai reduzir a necessidade de importação e, segundo, vai dinamizar o setor de exportação e, terceiro, vai trazer as divisas necessárias para que satisfaça a procura de importações que o país, até agora, depende delas. O relator recomenda a revisão da política cambial, maior transparência na distribuição de divisas, diálogo regular entre o Banco Central, setor privado e bancos comerciais e incentivo à produção nacional e exportação de produtos transformados. O CIP alerta que sem reformas o mercado paralelo poderá consolidar-se como canal dominante, com implicações graves para a economia formal. Damos por encerrado esta escalada informativa aqui no Semanário Econômico, numa altura em que também estamos a caminhar para os momentos finais da presente edição. Vamos a um curto intervalo e, quando retomarmos, voltaremos para as considerações de fecho da presente edição. Uma breve pausa e até já. Este é o Semanário Econômico. Quando caminhamos para o final da presente edição, fazemos questão sempre de recordar aquilo que foram os principais conteúdos destes cerca de 60 minutos de duração semanal deste seu Semanário Econômico. Peso da dívida interna e pressão cambial travam dinâmica empresarial e comprometem a recuperação econômica. O setor privado sofre duplamente. Sofre porque o banco não reduz as taxas de juros no nível em que poderia reduzir e sofre porque o dinheiro que o Estado busca no setor, no sistema financeiro, é aquele que poderia incentivar o setor privado, é aquele que iria financiar as atividades do setor privado. A IMO renova a estrutura com foco na revitalização do setor manufatureiro. Aqui tudo que nós queremos são que as grandes indústrias voltem a funcionar. Com mais de 2 bilhões de comprimidos produzidos anualmente, Moçambique perspectiva industrialização farmacêutica para reduzir importações, gerar emprego e tornar-se polo regional de exportação na SADC. Essa é mesmo a nossa ambição, olhando para aquilo que é o contexto atual do país, em que somos todos chamados a promover a industrialização. Bolsa de Valores de Moçambique entra em nova fase de expansão e modernização para impulsionar a economia moçambicana. Estamos prontos para crescer com Moçambique, para servir melhor o país e para liderar com coragem a transformação do nosso mercado de capitais. E já está por hoje, é tudo. Muito obrigado pelo privilégio da sua audiência. Voltamos a encontrar certamente daqui a uma semana aqui na STV Notícias para seu Semanário Econômico. Boa noite e tenha uma semana bastante produtiva. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.